agora para o nosso próximo panelista, então, que será o Dr. Pedro Giavina Bianchi. O Dr. Pedro, ele é médico especialista em imunologia clínica e alergia, né? E possui doutorado também nessa área, né? Em imunopatologia também pela Universidade de São Paulo. E ele atua, né, como médico nessa instituição, né, no HC da Faculdade de Medicina da USP, onde ele é professor associado e orientador de mestrado e doutorado também na disciplina, né, nas disciplinas de imunologia clínica e alergia. Ele é diretor de integração nacional e editor, dos arquivos de asma, alergia e imunologia da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, ASBAI. É, e o Dr. Pedro veio aqui nos ajudar a responder a seguinte questão: quais os riscos associados ao diagnóstico tardio, ao tratamento inadequado dessas condições respiratórias, asma, DPOC e polipose nasal? Muito obrigado pela sua presença, Pedro. Eu que agradeço, Marco, que realmente é um prazer estar aqui, né? Agradeço em nome da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, em nome da USP também, da Universidade de São Paulo. Então, a gente também trouxe alguns dados aqui para fomentar depois a nossa discussão. Eu vou compartilhar com vocês aqui o- e falar um pouquinho, então, dessas condições respiratórias, mais especificamente da asma e da rinocinusite com pós-nasal, e qual que é o impacto na vida, na qualidade de vida dos pacientes que, porventura, tenham essas entidades clínicas, essas doenças, né? Eu sempre gosto de mostrar de uma visão realista, né? E não ser sempre nem pessimista, também nem muito otimista, mas aqui, se a gente for ver, isso aqui, a gente falando do SUS, são internações no SUS por asma nos últimos 20 anos. E a gente vê que, de certa forma, a gente tem realizado a nossa lição de casa, né? Há uns 20 anos atrás, a gente tinha cerca de 400 mil internações por asma, e isso diminuiu em 75%, né? Atualmente, a gente ainda até interna pacientes, mas caiu para menos de 100 mil esse número de internações. Foram diversos fatores que levaram esse decréscimo de número de internações, mas com certeza a disponibilidade no nosso Sistema Único de Saúde dos corticoides inalados e depois também associados aos broncodilatadores de longa duração, isso aí foi fundamental para a gente tratar melhor os pacientes e ter esse decréscimo. Então, hoje em dia, por exemplo, é mais raro a gente encontrar pacientes internados na terapia intensiva. Um outro dado que a gente tem também, durante a pandemia, teve uma redução maior ainda, chegamos a menos de 50 mil internações, isso muito associado, porque uma das principais causas de crise de asma, de exacerbação, são as infecções respiratórias. Então, realmente, o uso de máscara e todo o distanciamento social, as medidas todas, não só preveniram o Covid, mas também preveniram as outras infecções, rinovírus, influenza, que causam exacerbação de asma. Mais um dado ainda que merece a gente prestar muita atenção e é, de certa maneira, alarmante, é que, embora a gente tenha reduzido muito a internação, ainda nós temos cerca de 2 mil pessoas todos os anos morrendo por asma. Então, em média, aí temos 5 a 7 mortes por dia de pacientes com asma, que são mortes totalmente preveníveis. Então, a gente ainda tem, embora a gente tenha evoluído muito no tratamento da doença, a gente tem muito ainda o que fazer, né? Esse aqui é um trabalho que a gente fez há um tempo atrás, de pacientes que foram a óbito por asma, 20 pacientes, vocês veem que tem até crianças aí de 11 anos, e onde a gente biopsiava a via aérea desses pacientes, do nariz até o parênquima pulmonar, a gente observava uma infiltração aqui, marcando eosinófilos na imunistoquímica, mostrando que realmente esses pacientes morrem porque eles estão inflamados, de alguma maneira eles não estão sendo tratados. E também mostrando aqui aquele conceito da via aérea unida, né, que começa no nariz e depois continua com as vias aéreas inferiores, né? Se a gente põe na linha do tempo o tratamento, como a gente evoluiu, antigamente, há 20, 30 anos atrás, realmente a preocupação maior era fazer o alívio do broncoespasmo, então todos os broncodilatadores foram evoluindo, foram ficando cada vez mais seletivos, os dispositivos de inalação também foram se aprimorando, mas realmente o grande divisor de águas foi entender que por trás dessas crises de broncoespasmo existe um processo inflamatório e se a gente tratar, se não tratar ele adequadamente, o paciente não vai evoluir bem, né? Então, realmente, os corticoides inalados foram um marco no tratamento, a gente pode falar que existe essa
fase antes de tratar a inflamação, antes dos corticóides inalados, e depois deles, realmente, a gente mudou a história natural dos pacientes, a gente diminuiu mortalidade por asma. E mais agora, para os pacientes mais graves, onde o corticóide inalado não está sendo suficiente em combater essa inflamação, em bloquear essa inflamação, e reverter o processo, a gente tem todos os imunobiológicos, a gente já tem 2 imunobiológicos no SUS disponíveis, e na rede privada a gente tem 5 imunobiológicos, anticorpos monoclonais, que a gente pode usar nesses pacientes mais graves e moderados. Então, realmente, a gente tem a oportunidade agora de estar vivendo uma nova era no tratamento das doenças respiratórias inflamatórias. Se a gente pega o paciente com rinocelulite crônica com polipose nasal, a jornada do paciente também, o paciente mais moderado, grave, era realmente, como a Elisama já contou para a gente, é que chegava a um determinado ponto, ele ficava repetindo cirurgias de limpeza aqui naso-sinusal e com a recidiva do quadro e sempre usando corticoides, seja continuamente, seja ciclos repetidos do corticoides. O paciente que tinha DREA poderia ser submetido à desfibrilação por aspirina. Mas realmente também a jornada dos pacientes hoje em dia, com o advento dos anticorpos monoclonais, também tem mudado, né? Então, eu vou lançar algumas questões justamente para fomentar depois a nossa discussão. E uma das perguntas do paciente que são muito importantes, que o paciente muitas vezes já passou por diversos serviços de saúde, diversos médicos, e ele quer saber, ele que gostaria de ter um remédio milagroso que curasse a doença. E embora a gente fale que a asma a gente não pode falar em cura ainda hoje em dia, porque é uma doença crônica, uma inflamação das vias aéreas, a gente fala que realmente a gente tem objetivos no tratamento, né? E dentre esses objetivos, hoje em dia a gente fala muito no conceito de remissão clínica. Então, esse é um conceito que vale a pena a gente discutir agora durante o fórum, que é um conceito que vem da oncologia, né, da remissão do câncer, passou pela reumatologia e que está muito forte agora também na alergia e nas doenças respiratórias, que é a ideia justamente de que, embora a gente não vá falar em cura, a gente fala para o paciente que ele tem que tratar a doença, não tem que se acostumar com uma baixa qualidade de vida, correndo o risco de ter um broncoespasmo grave e, porventura, poder ir até a óbito por esse broncoespasmo. Então, a gente comenta que a doença tem épocas de maior atividade, menor, e que a gente tem que atingir essa remissão, seja no primeiro momento com tratamento medicamentoso e outras medidas terapêuticas, e seja depois, tem muitos pacientes que começam com asma alérgica na infância e na vida adulta não apresentam mais asma, né? E ressaltando que esse conceito de remissão e esse objetivo de tratamento tem que ser combinado entre o médico e o paciente, justamente com a participação numa decisão compartilhada, né? Outra questão que acho que é muito importante a gente discutir a gente mostrou que a internação por asma caiu e que o tratamento da doença melhorou muito, mas isso é muito heterogêneo no país, né? Então, a história do uso só de tratamento de crise, sem um tratamento anti-inflamatório de manutenção, tratamento das bombinhas com broncodilatadores, ou então também com injeções de corticosteroides, né? Então, o efeito maléfico disso. Infelizmente, no Brasil, a gente não precisa de prescrição médica para comprar um corticoide sistêmico, e a gente aqui tem uma ilustração, realmente a gente tem passos do tratamento, mas chegando nos mais graves, hoje em dia, além do corticoide inalado, broncodilatador de longa duração, antimuscarínico de longa duração, nós temos então os imunobiológicos, e o que a gente não quer aqui, 3 exemplos, esses aqui não ocorrem só no SUS, são 3 exemplos da medicina privada, de consultório. Aqui à direita nós temos 2 pacientes, o paciente mais da direita é um homem que ficou com ginecomastia, obesidade, estria por uso de corticoide sistêmico durante 20 anos. O do meio é uma paciente que há um ano usava corticoide de depósito injetável para tratar sua dermatite atópica, não tinha nenhuma lesão de dermatite atópica, mas estava com Cushing, com a síndrome de Cushing, né? Ela tinha hirsutismo, estrias, tinha obesidade. E à esquerda, um quadro mais ainda dramático, um paciente que teve 2 pneumonias com septicemia, quase morreu, foi para circulação extracorpórea, e era um paciente que, por abuso de Decadron nasal durante anos, ele usava diariamente, ele teve uma imunodeficiência secundária. E, por último, uma outra questão que é importante é justamente a gente ligar essas doenças, né? A asma e a rinite, foi comentado que 10%, 5 a 10% da população tem asma, 30% tem rinite, né? A rinite muitas vezes é negligenciada e é muito raro um paciente com asma não ter rinite. 90% dos pacientes com asma têm rinite, e se a gente
não tratar essa rinite, vai ser mais difícil controlar essa asma, tratar essa asma adequadamente. Então, a ideia dos conceitos de comorbidade, que hoje em dia mudaram um pouquinho de discutir, são multimorbidades, na verdade, não tem uma doença principal, central, mais importante, e as outras vêm junto. Então, na verdade, em determinado momento, a principal queixa do paciente pode ser a rinocinusite, em outro momento vai ser a asma, em outro momento, por exemplo, vai ser na pele uma dermatite atópica, né? Mostrando que é muito frequente, isso é uma casuística nossa, já um pouco antiga, mas mostra a realidade, com 300 pacientes com asma grave, mostrando que 90% tem rinite. É muito difícil o paciente com asma não ter rinite, 70% tinha refluxo, intolerância a anti-inflamatórios é de 5 a 20%, depende da casuística, na nossa foi 7%, e muitos deles aí com infecções de repetição, também com bronquiectasia, né? Então, eu acabo aqui justamente o que a gente propõe atualmente, que a gente enxerga esses pacientes, na verdade, como uma síndrome, por trás de todas essas doenças, a grande maioria, 85% dos pacientes adultos, tem uma inflamação chamada inflamação tipo 2, e que ela pode tanto ter uma etiologia, uma causa alérgica, mas existe também inflamação tipo 2, onde a gente não detecta um quadro alérgico, e com isso é importante a gente encarar esses pacientes de uma maneira holística e todas essas doenças aí citadas de uma maneira integrada. Então, eram essas minhas considerações iniciais para depois a gente ir para o fórum. Muito obrigado, doutor Pedro. Muito importante sair as suas colocações também, né? E eu fiquei especialmente impressionado, né? Como apesar da gente ter melhorado, ainda tem muitas mortes acontecem associadas à asma, né? Então é um daqueles casos que a minha sensação é, poxa, a gente sempre ouve tanto falar de asma que a gente acredita que não, né, haja mais problema em relação à asma, né? Mas claramente pelos dados que você apresentou ainda são muito importantes problemas. 2.000 mortes, né, por ano, isso não é pouco, né, e principalmente sabendo que elas poderiam ser prevenidas.